E quando a gente entra nessa casa e a gente vê as manifestações, a gente vê o clamor das pessoas lutando pelos seus direitos e o clamor das pessoas buscando justiça, né? Igualdade, fraternidade. E essas casas deveriam realmente oferecer isso, genuinamente o sentido dos representantes, e os representantes terem uma casa para estarem. Então, eu me sinto assim, vamos dizer, na casa do povo, né? E eu espero que as pessoas também saibam usufruir de terem uma casa, porque isso tem ficado muito distante da população, né? As casas, elas vêm parecendo castelos, e nos castelos só moram os reis, né? E o Brasil precisa mudar essa história. E quando a gente vai falar de uma doença como a leishmaniose animal, é outra coisa que o Brasil precisa mudar essa história, né? O Brasil precisa entender que os animais, eles fazem parte de um contexto onde eles não podem ser descartados. E a nossa gestão pública, durante muitos anos, lidou com os animais de uma maneira descartável. E, em função disso, a gente vai mesmo trocar algumas ideias nesse espaço, e eu vou direcionar com algumas coisas que eu preparei para serem discutidas, como a lembrança de que eu estava há 2 meses no Congresso Mundial de Leishmanioses, e que reuniu perto de 2.000 pessoas numa cidade da Espanha, e tinha lá um veterinário que é uma referência mundial em veterinário, um veterinário francês, e ele me procurou em alguns intervalos e ele falava repetidamente comigo: Vitor, matar animais para controlar a leishmaniose está errado. O que o Brasil fez historicamente é errado. Não se necessita extermínio para que a leishmaniose ela seja contida, do ponto de vista humano. Então, é um pouco nessa vertente que a gente vai falar de um país que, economicamente, ocupa a 2ª ou a 3ª posição do mundo em população de animais de estimação, e é um mercado que todas as indústrias do mundo capitalista desejam estar, porque é um mercado extremamente promissor, e as pessoas investem nos seus animais. E investem porque gostam, né? Então, a leishmaniose animal, ela ocupa uma posição de extremo destaque na sociedade brasileira. Eu, como médico veterinário, eu tenho contato com a leishmaniose já há umas 2 décadas, e por causa do desafio que ela representa. E ali no slide inicial, eu estou mostrando para vocês um símbolo do Brasileish, que é um grupo de veterinários e veterinários que se dedicam ao estudo das leishmanioses na vertente dos animais envolvidos. E esse grupo, ele tenta colaborar com políticas públicas, com educação, com discussão e com orientações aos médicos veterinários sobre como lidar com a infecção animal, sem perder de vista a questão da infecção humana. E, de fato, a gente conseguir fazer... A vida é uma arte, e a gente conseguir fazer da vida uma sequência. Eu estava estudando para isso e eu fiquei pensando qual é o estado da arte nossa hoje em relação às políticas públicas, em relação às doenças, e eu encontrei essa mão do rei Davi, da obra de Miguel Ângelo, e que é bom se nós todos acreditarmos que estamos na busca do melhor, porque ali a gente vê uma obra-prima, e que os humanos aqui presentes que se dedicam à atividade política, que façam como Miguel Ângelo fez, o melhor. Que nós, veterinários, façamos o melhor. Que as pessoas que defendem os animais façam o melhor. E, para isso, é que a gente busca conhecimento e que a gente vai desenvolver ou tentar formar as opiniões.
Vivemos hoje numa discussão, e que essa discussão ela começou a brotar de maneira forte já há mais de 10 anos nos Estados Unidos, onde os veterinários e os médicos e os outros agentes envolvidos em saúde pública chamaram o conceito de uma saúde. A saúde é única, porque para o homem ter saúde, ele precisa de ter um ambiente com saúde, ele precisa ter os animais em torno dele com saúde. E numa sociedade que coloca os animais numa situação de descarte, essa sociedade não tem saúde. Então, dentro do conceito uma saúde, agora o Brasil tem discutido a visão das doenças, buscando que a saúde do cão com leishmania corresponde à saúde do homem que se envolve na sociedade com essa doença. Então, muito da nossa fala vai ser dentro do conceito de One Health, né? Se as pessoas, ali está em inglês, me desculpem as pessoas que não compreendem o idioma inglês, mas o que está escrito na capa, no teto daquele guarda-chuva, é exatamente que o guarda-chuva é uma saúde. E debaixo do guarda-chuva estão o meio ambiente, os animais e os seres humanos, com todas as suas especialidades, com todos os seus contextos. E eu colocaria debaixo desse guarda-chuva a classe política, as pessoas que fazem as leis, as pessoas que distribuem as rendas, porque a leishmaniose, as leishmanioses, são consideradas no texto da Organização Mundial de Saúde como uma doença que afeta os mais pobres dos pobres. Então, nós estamos falando de uma doença em que o Brasil é destaque e uma doença que afeta pessoas pobres, sobretudo isso. E cada vez que a gente tem políticas que segregam, políticas que desviam dinheiros que deveriam ser aplicados em situações de distribuição, essas pessoas fazem crimes porque elas geram leishmaniose. Então, eu diria que, assim, como todo brasileiro hoje entende a situação da corrupção, da Lava Jato e das propinas e tudo, eu diria que as propinas são uma das causas de leishmaniose no nosso país, lamentavelmente, né? Isso está no conceito de uma saúde também. Aqui demora um pouquinho para passar. Passou. A Organização Mundial de Animais de Estimação, ela também criou, em 2010, uma comissão que ela tem a missão de garantir a proeminência do pequeno companheiro de interface homem-animal na agenda global do conceito de uma saúde. Então, aquele símbolo lá em cima e as iniciais WSAVA falam de uma sociedade que é a Sociedade Mundial de Veterinários ligados aos pequenos animais, que cria esse conceito para discutir uma saúde relacionando aos animais, aos cães e aos gatos. No caso, a gente vai falar mais dos cães nessa nossa apresentação. O teclado aqui ele não está respondendo muito a minha determinação. Doutor Vitor, só enquanto nessa apresentação, interrompendo o senhor, as pessoas, os telespectadores, quem está acompanhando pelas redes sociais, podem enviar as suas perguntas online agora para o e-mail da comissão, protecão.animais@almg.gov.br, vai estar aparecendo aí na tela. Então, qualquer dúvida, gestores públicos, ativistas, protetores, o cidadão e todos os cidadãos que quiserem, tiverem alguma dúvida, pode enviar para a comissão, a assessoria vai trazer aqui e nós vamos colocar para que a mesa possa esclarecer as suas dúvidas. Só anunciando aqui também a ilustre presença do senhor Davi Soeiro, professor de Epidemiologia da Universidade Federal de Minas Gerais e pesquisador. Seja bem-vindo, professor Davi. Para a continuidade, professor Vitor. Então,
a missão dessa comissão é colocar na agenda a discussão do conceito Uma Saúde envolvendo o animal de estimação. Então, o homem e a sua relação com o animal de estimação. 3 aspectos são citados por essa comissão. Primeiro, a valorização, a determinação da importância do vínculo afetivo do animal e o ser humano para o benefício da saúde humana e o bem-estar do animal. Então, é condenável quando as pessoas podem oferecer resistência à declaração que as pessoas têm de amarem os animais no contexto do animal de estimação. Porque amar o animal gera saúde às pessoas. E ao animal gera saúde ser amado e ser bem cuidado. Então, o contexto afetivo já é um primeiro contexto no conceito de uma saúde. Segundo, a importância da doença infecciosa zoonótica, ou seja, que afeta o animal e o homem, transmitida ao homem pelos pequenos animais, ou quando eles são reservatórios da infecção, como, por exemplo, a leishmania, que o cão é o principal reservatório animal conhecido até hoje. As doenças mais importantes no mundo hoje, em discussão no conceito Uma Saúde, são a raiva e a leishmaniose canina. Lembrando que a raiva é uma doença que ainda mata milhares e milhares e milhares de pessoas e animais no planeta atualmente. Terceiro, a importância da investigação clínica e a translação comparativa da doença dos animais para o benefício da medicina veterinária, ou seja, para o benefício dos animais e da medicina humana, ou seja, para o benefício humano. A partir daí já muda completamente o contexto de que o Brasil lidou historicamente e ainda lida, por parte de alguns técnicos mais conservadores, de que os animais, em primeira instância, devem ser eliminados. Essa preocupação foi exposta durante o Congresso Mundial de Leishmaniose, agora em maio, onde os autores dessa apresentação colocaram que a necessidade de que explorar como a doença nos cães se relaciona com a dos seres humanos e como uma compreensão melhorada, de acordo com o conceito de uma saúde, pode abrir novos caminhos para o controle de doenças devastadoras como a leishmaniose. Então, nós necessitamos caminhos mais arejados e caminhos que priorizam a manutenção da vida dos animais e o controle dos animais de uma maneira com maior qualidade do que a sociedade oferece aos animais hoje. Então, a situação atual. Nós vamos começar falando da leishmaniose, e ali a gente poderia falar leishmanioses, para que a gente entenda que a gente não fala de uma doença única. E vamos começar falando da apresentação que ela tem nos seres humanos. Então, as leishmanioses são doenças causadas por um protozoário de nome Leishmania e de diferentes espécies. E conforme cada espécie que infecta o homem, vai manifestar um tipo de doença. Então, a figura que tem ali à direita, ela mostra, dentro de uma célula, aquelas bolinhas que tem uma pintinha no meio, são as formas de Leishmania que habitam dentro do organismo do animal e dentro do organismo humano. Quem transmite é esse pequeno inseto, que vai ter uma dimensão de 1 a 2 milímetros de comprimento. Então, ele é muito pequenino, muito pequenino. Eles são chamados como flebotomíneos, e são somente as fêmeas desses insetos que conseguem transmitir a leishmania, porque ela se alimenta do sangue de animais ou de pessoas que estejam contaminadas, infectadas, e, posteriormente, elas transmitem nas picadas sucessivas em outros animais ou em outros seres humanos. Existem 3 tipos da doença leishmaniose. A forma mais grave é a conhecida como a leishmaniose visceral, motivo principal da nossa reunião aqui hoje.
A leishmaniose visceral mata muitos milhares de pessoas, aqui representado por uma criança, e as crianças são as grandes vítimas dessa doença, assim como são vítimas da pobreza. E essa forma é conhecida no continente asiático como Kala-Azar, que significa doença mortífera. E aqui no Brasil, o número de casos de leishmaniose visceral soma em torno de 3 a 4 mil casos por ano. A segunda forma, que é a forma mais comum, é a leishmaniose cutânea, ali representada na perna de um ser humano, mostrado na fotografia à esquerda, e na mão de um outro ser humano. Essa forma, ela tem muito a ver com pessoas que frequentam florestas, frequentam cachoeiras. Ainda não é uma forma que se instalou, por exemplo, em Belo Horizonte. Essa forma de manifestação, o cão não tem muita importância na sua disseminação. Geralmente, a distribuição se dá pelas próprias pessoas. As pessoas contaminam os insetos, os flebótomos, que, por sua vez, picam outras pessoas. Da mesma forma, essa outra manifestação de leishmaniose, que nós chamamos de leishmaniose cutâneo-mucosa. Nós vimos ali na foto desse homem que falta-lhe o nariz. E esse nariz ele foi destruído pela leishmania. Então, aquelas bolinhas que nós vimos lá no início, tão pequenininhas, e que a gente só consegue ver através de microscópio, são poderosas o suficiente para eliminar o nariz de uma pessoa e outras coisas mais graves de mucosa, como línguas, como orelhas, e que provocam, se não a morte nessas situações de uma destruição estética tão grande que muitas dessas pessoas param de conviver na sociedade e passam a ser pessoas que se escondem, que têm vergonha, e isso é um sofrimento que só quem passa por isso é que consegue entender. O cão também não é importante como agente de distribuição dessa leishmania para os flebótomos. É uma forma que ainda está em animais silvestres, com mais frequência, como reservatórios, além do próprio homem. Outra forma de manifestação, que são outros tipos menos frequentes, e esse tipo não acontece aqui no Brasil, somente na Índia, em regiões onde a espécie de leishmania provoca, é uma manifestação após o tratamento. É uma doença associada à resistência a medicamentos. As pessoas não são curadas e, algum tempo após o tratamento, o corpo, a pele, se mostra daquela maneira, cheia de brotoejas, de urticárias, que são ricas em leishmania e que infectam bastante os flebotomíneos. Aqui no Brasil, nós temos essa manifestação, que nós chamamos de leishmaniose cutâneo-difusa, que é provocado por uma espécie de leishmania que afeta os animais também, mas que os animais não são, do ponto de vista de controle de saúde pública, um alvo importante. Somente os homens são o maior alvo da sua contenção, assim como alguns animais silvestres. Há necessidade de um controle ambiental para que essas formas não entrem na nossa cidade. Essa foto é uma foto de um cidadão brasileiro acometido por essa infecção. Ali, nessa figura do mundo, nós estamos vendo a ocorrência da leishmaniose visceral. Isso é um quadro da Organização Mundial de Saúde, feito em 2015, onde nós estamos vendo que, entre os países de maior ocorrência do mundo, nós temos o Brasil ali bastante colorido. Então, é um dos países destaque de manifestação da leishmaniose visceral no planeta. Então, 90% dos casos de leishmaniose visceral foram registrados em 7 países: Brasil, Etiópia, Índia, Quênia, Somália, Sudão do Sul e Sudão.
Existe uma coisa em comum em relação a esses países, e não é a religião, com certeza, é a pobreza. Então, a gente vê que é uma doença que, embora exista na Europa, ela existe na Europa em situações muito especiais, mas é uma doença que acompanha os canais de pobreza que o mundo ainda oferece. Esse outro mapa registra os casos de leishmaniose cutânea, aquela que dá na pele, que pode ser a cutânea mucosa, a cutânea difusa. E ali você vê que o Brasil também colabora bastante com a manifestação. Então, o Brasil está bem colorido, assim como outros países do mundo. E 87% de todos os casos de leishmaniose cutânea registrados no mundo são distribuídos em 10 países: Afeganistão, Algéria, Brasil, Colômbia, Irã, Iraque, Peru, República Arábica da Síria, Tunísia e Iêmen. Então, o Brasil, ele colabora com essa estatística, tanto na leishmaniose visceral, quanto na leishmaniose cutânea. Em relação à incidência de leishmaniose visceral, que vai sendo a nossa vertente de discussão principal hoje, essa publicação, os autores mostram os países com maior ocorrência de leishmaniose visceral. E o Brasil, como nós já vimos, tem o destaque. De casos notificados, o Brasil gira em torno de 3 a 4 mil casos por ano. E de casos não notificados ou subnotificados, nós ainda podemos ter um aumento de 1.000 a 2.000 casos, conforme a estimativa dessa publicação. A situação de leishmaniose visceral nas Américas. Então, nós vamos ver dados de 2014. Em 2014, segundo dados oficiais do Ministério da Saúde, são informações que me passaram os colegas lá de Brasília, nas Américas, ou na América Latina, nós tivemos 3.613 casos humanos. No Brasil, desses 3.613, nós tivemos 3.453. Então, o Brasil colaborou com 96% de todos os casos de leishmaniose visceral ocorrido nas Américas em 2014. Desses casos, nós tivemos incidência de 1,7 casos para cada 100 mil habitantes. As 5 regiões brasileiras estão contempladas, 64,9% são homens e 58,6% pessoas que vivem no Nordeste. 42,6% em crianças de 0 a 9 anos. E, de maneira assustadora, quase 7% de pessoas morreram de leishmaniose. Então, se nós multiplicarmos, arredondando, diminuindo para 3 mil, nós tivemos 210 mortes por leishmaniose visceral no Brasil em 2014, que gerou 2.500 internações, com uma média de permanência de 14 dias dentro do hospital. Se nós colocarmos isso na ponta do lápis em termos de custo de internação, nós vamos verificar que muito se poderia ter sido feito de prevenção para evitar esse tipo de manifestação, né, esse tipo de custo ao Brasil. E nós temos ainda um problema sério na saúde pública do país, que cerca de 7% de pessoas que têm leishmania, que apresentaram leishmania, também eram HIV positivas, que é uma outra questão de saúde pública, né? Uma outra vertente da saúde pública no Brasil. Ali nós temos, de 1980 a 2014, o gráfico de evolução de casos humanos de leishmaniose visceral no Brasil. Então, se nós tratarmos uma linha que vai desde o primeiro caso até o último registrado, né, o último balanço registrado em 2014, nós vamos verificar que há uma vertente de crescimento. Essa vertente de crescimento, ela tem 3 fases. A primeira fase, que houve um crescimento mais acentuado, ela está relacionada ao processo de urbanização
a pré-urbanização da leishmaniose visceral, quando os casos estavam mais concentrados na região nordeste do país, ainda era considerada uma doença de regiões rurais. Depois, na metade desse período, na década de 90, aproximadamente, nós tivemos a urbanização, ou seja, a leishmaniose visceral entrou nas cidades, onde ela teve grandes piques de crescimento, associado à contaminação HIV das pessoas. E, na terceira metade, em meados do final da década de 90, nós tivemos uma certa estabilização do número de casos, mas, embora os casos não estejam aumentando numericamente, as regiões afetadas estão aumentando. Então, vem acontecendo uma expansão da doença em todo o país. Lembrando que, quando olhamos isso do aspecto da medicina humana, da doença dos homens, durante todo esse período e anterior a ele, desde a década de 60, os cães vêm sendo sistematicamente abatidos dentro do conceito da nossa saúde pública, de que a vertente mais importante do controle da leishmaniose visceral seria através do abate canino de animais suspeitos ou infectados ou doentes. Isso é muito importante a gente registrar, que, historicamente, o Brasil, com o apoio das autoridades sanitárias, com o apoio da academia, com o apoio dos conselhos de classe, de medicina veterinária, medicina, foram abatidos por serem suspeitos de estarem infectados. Existe um médico do Nordeste, do Piauí, um médico que nós sempre referenciamos em apresentações, Dr. Carlos Henrique Neri Costa, que ele fala que o Brasil deve pagar um tributo histórico de meia-culpa por ter eliminado tantos e tantos animais que não estariam infectados e que foram considerados como efeitos colaterais da luta contra a leishmaniose visceral. As ações de controle no mundo, elas se baseiam em dois aspectos: diagnóstico e tratamento precoce das pessoas infectadas e combate ao vetor. Isso se nós não considerarmos o tratamento canino como controle. O tratamento de cães infectados não é considerado como estratégia de controle. Mas o tratamento canino em todas as partes do mundo, e a nossa referência maior é a Europa, que lida com a leishmaniose visceral canina há 5 décadas ou mais, ela nunca estabeleceu como método de controle o abate canino em massa. O abate canino regido por portarias ou por normas governamentais. E o combate ao vetor é uma das estratégias que tem consenso mundial na literatura científica. Melhores maneiras de combater o vetor são consideradas ferramentas essenciais para o controle não só da leishmaniose visceral, mas como controle da dengue, da zika, da chikungunya e quaisquer doenças que tenham vetores, como, por exemplo, a doença de Chagas, que teve um desempenho de controle bastante razoável de bom no nosso país. Já no Brasil, além do diagnóstico e tratamento dos casos humanos e da promessa ou da regra de mapeamento e controle vetorial, seja ambiental, seja químico, veio ainda a regra do diagnóstico e abate de cães infectados. E aí nós cometemos um pecado científico histórico que nós temos a obrigação de pagá-lo com as gerações futuras, que com esse aprendizado vão elaborar estratégias mais eficazes, a gente acredita nisso. Desde o final do século passado, estudos matemáticos concluíam que, em ordem de importância, a eliminação de cães soropositivos deveria ser a terceira medida a ser adotada no controle da leishmaniose visceral humana. Por esse gráfico, esse trabalho aponta que o controle vetorial e o investimento em vacinas, seja humana, seja animal, eram as mais promissoras ferramentas de controle da leishmaniose visceral. O tratamento canino, assim como o abate de cães,
E ali naquele quadro azul, à minha direita, que está escrito Cooling Dogs, significa abate canino. Abaixo está escrito Drugs, são drogas. Em vermelho, vaccine, vacinas. E logo abaixo, insecticidal, inseticidas. Então, ali, os gráficos mostram que o uso de inseticidas bem planejados no controle vetorial e o uso de vacinas deveria ser a escolha de países que enfrentam a leishmaniose visceral, mas o nosso país, nessa ocasião, não levou em consideração essa evidência científica e manteve como estratégia principal o abate canino durante muitos e muitos anos. Uma revisão sistemática feita em 2000, com a colaboração de um técnico que mora no Brasil, o Dr. Gustavo Romero, que, embora não brasileiro, é radicado ao Brasil, é professor, é médico e é meritamente respeitado no país, junto com uma pesquisadora belga, fizeram uma revisão onde uma das conclusões é que a eliminação canina é a menos aceitável intervenção pela comunidade, por razões óbvias, as pessoas não toleram entregar seus cães para serem mortos, e tem baixa eficácia, porque há no Brasil, culturalmente, uma elevada taxa de reposição de cães que são eliminados com filhotes suscetíveis. E isso a gente observa muito em trabalhos de extensão, que às vezes a gente vai numa casa que nasceu uma ninhada de cachorrinho, com 40 dias, os proprietários ficaram com 2 ou 3 que morreram de uma dessas doenças nossas, sinomose, parvovirose ou verminose, e eles imediatamente repõem com o dobro do número de filhotinhos, porque é como se o número de filhotes garantisse que eles tivessem os animaizinhos em casa. Então, é cultural ter os animais em casa e há necessidade de investir que os animais, sobretudo das comunidades menos assistidas, sejam valorizados do ponto de vista de saúde. Então, nós temos que ter políticas públicas que invistam na saúde dos cães em comunidades pobres, sobretudo, porque esses animais precisam envelhecer junto às famílias e não morrerem das viroses, das doenças que são preveníveis por vacinação, e novos filhotes entram, e mais infecções por zoonoses, como a leishmaniose, podem acontecer. Na Europa, existe uma fala de um médico, que é hoje um dos pilares do controle de leishmaniose visceral no mundo, porque é responsável pelo controle dela na Organização Mundial de Saúde, que ele cita num livro dele que, eficaz ou não, a eliminação de cães infectados não é medida que se aceite facilmente pelos donos dos animais, pelos médicos veterinários e pela sociedade em geral. Então, seria como se a gente dissesse aqui na casa, olha, se tiver demonstrado que matar cães funciona, nós temos que encontrar outra medida, porque matar cão não é a medida que se preconiza numa sociedade civilizada. 2 problemas são associados a essa questão. Muitos cães soltos nas ruas, que não têm controle veterinário, que estão fora do alcance de qualquer programa de controle. Nisso, eu acho que a gente tem evoluído muito, porque o Estado tem entendido que os cães soltos nas ruas são responsabilidade da sua tutela. E, para isso, tem a colaboração dessas pessoas distintas e honradas que defendem os animais, que têm demonstrado que o animal solto na rua é responsabilidade de um Estado que faz com que seja gerado esse número de animais soltos nas ruas. E estima-se elevado percentual da população canina, isso ele fala da Espanha, essa afirmação dele, mas que equivale à nossa. Temos elevado contingente de cães soltos nas ruas que são infectados e que estão infectando flebótomos, porque não passam por nenhum cuidado. Eu gostaria de lembrar nessa nossa conversa que, quando a gente está falando de cães, não vamos fechar os olhos para as outras populações de animais que estão nas nossas cidades e que o Estado não tem feito nada para cuidar delas ou para controlá-las. Além da população de cães, nós temos a população dos gatos.
nós temos as populações dos pombos, nós temos as populações dos ratos. Agora, em Belo Horizonte, as populações das capivaras. E que, à medida que o ser humano tem tomado, quando muito, é matar. Nós ainda fazemos controle de ratos jogando veneno pelas ruas. E, de vez em quando, morre um cachorro envenenado, e Deus ajude que não morra crianças envenenadas, que a gente, às vezes, não fica sabendo. Então, mas é muito grave a situação que a gente vive das políticas públicas que envolvem os animais, embora a gente esteja falando aqui somente dos cães no contexto da leishmaniose. Ali está muito pequenininho, então, eu não sei se, para quem está assistindo, consegue ler, e também está em inglês, porque o artigo é publicado em inglês, mas é uma outra publicação, com participação de colegas da Universidade de São Paulo, junto com a Universidade em Londres, na Inglaterra, que declaram a mesma coisa, que a morte de cães não funciona, além de ser uma atitude antiética, que deveria ser punida por conselhos de ética, né? Embora os nossos órgãos de classe, durante muito tempo, tenham apoiado essa medida, contrariamente às evidências que a gente já proclamava e que a gente via, e que precisavam ser numa outra direção. E esse trabalho corrobora o trabalho de 1996, que já afirmava que tínhamos que buscar outras formas, que, independente de serem caras, o Brasil é um país que tem a obrigação moral de suportar políticas públicas caras, porque os brasileiros usufruem de muito dinheiro que não lhes pertence. E a gente precisa dar uma resposta à sociedade sobre isso. Animais que são eliminados com diagnósticos falsos positivos é ainda pior, como eu já falei, né? E isso, muitos e muitos anos, isso foi publicado, isso foi demonstrado, isso foi falado, isso foi apresentado em congresso, e ainda assim as autoridades públicas mantiveram um silêncio, porque isso era como se fosse um efeito colateral necessário para o controle da leishmaniose visceral dos seres humanos. Ali é um trabalho publicado por um colega de Recife que mostra, no Brasil, 3 espécies de leishmania que infectam cães. A principal chama Leishmania infantum. Leishmania infantum, esse nome já fala, né? Infantum, criança, infância. É o nome dado à leishmania que infecta as pessoas e os animais, aqui no nosso meio e na Europa, principalmente, e algumas regiões da África. E a gente tem tido alguns cães já nos Estados Unidos, embora os casos humanos nos Estados Unidos não tenham sido relatados. A leishmania infantum provoca a leishmaniose visceral. E temos ainda outras 2 espécies que infectam o cão, que é a Leishmania brasiliensis e a Leishmania amazonensis, que também afeta o ser humano, mas o cão tem uma participação menor na cadeia de transmissão. Não vou falar muito de gatos, mas as pessoas que têm também os gatos como animais de estimação, e que é cada vez maior a população de gatos, que a Leishmania infantum infecta gatos também. A Leishmania brasiliensis e a Leishmania amazonensis também infecta gatos. E os gatos também precisam ser protegidos da leishmaniose. A Leishmania infantum, então, é um protozoário. Um protozoário muito conhecido das pessoas, por exemplo, é o protozoário da doença de Chagas, o Trypanosoma cruzi, e que são protozoários que vivem dentro das células de animais vertebrados, como os homens, no caso os cães e também os gatos. Transmitido, então, por um flebotomínio, que agora eu vou dar nome para ele, que chama Lutsomia longipalpis, um nome até muito bonito, né? Difícil, às vezes, da gente guardar, mas é a Lutsomia longipalpis, a fêmea dela, é a principal forma de transmissão de Leishmania infantum para o cão, para o gato, para o homem. Então, essa é a principal, essa é a forma que tem que ser tentada de evitar a transmissão. Acontece que existem outras formas de transmissão entre os animais, que, por exemplo, a transfusão de sangue para médicos veterinários que fazem atendimento a cães
a transfusão de sangue tem que ser vista com muito cuidado, porque se um cão infectado doar sangue para um cão não infectado, vai se transmitir a leishmania. A outra forma é através da placenta, ou pela via transplacentária. A mãe transmite para os seus filhinhos. Daí o motivo de que nós temos que incentivar muito as campanhas de controle populacional e de castrar os animais. E a fêmea castrada, além dela evitar o número excessivo de animais que vão ser abandonados, ela ainda evita ser transmissora para a sua progenie de novos animaizinhos infectados por leishmania. A outra forma, através do coito. Então, animais que fazem a monta natural, um animal infectado também é competente para transmitir para outro animal, seja da fêmea para o macho, seja do macho para a fêmea. Então, aqui mais uma vista aérea da nossa Lutsomia longipalpis, muito bonitinha, né? Mas que, infelizmente, ela também é vítima de uma infecção que ela passa. Quando ela pica, ela vai gerar a transmissão. Esse inseto, é bom que as pessoas saibam como é que eles vivem. Primeiro, o horário de alimentação da Lutsomia longipalpis é noturno ou crepuscular. Então, essa hora não é hora de passear com o cachorro na rua, na pracinha, porque é a hora que ele vai ficar exposto a ser picado. Durante o dia, eles ficam em ambientes protegidos. Então, eles vão para dentro dos esgotos aqui nas cidades, ou vão para dentro de árvores, ou, às vezes, em casas que ficam fechadas, ficam escurecidas com cortina, eles acabam ficando dentro delas. A margem de voo deles, depois que eles nascem, é em torno de 300 metros. Então, geralmente, quando eclode o adulto da forma de pupa, ela fica voando mais ou menos naquela região onde ela eclodiu. Ali o repasse sanguíneo, então, feito por uma fêmea, vocês veem que o abdômen dela, a barriguinha dela está bem vermelhinha, né? Então, ali ela já está terminando o repasse sanguíneo, e ela precisa desse sangue para que ela consiga se reproduzir. É só através da ingestão do sangue de humanos ou de animais que ela vai conseguir colocar seus ovos e vai conseguir gerar novos flebotomíniozinhos, né? E uma coisa interessante, para você combater essa forma de inseto, não é através da água, não é evitando a água, porque ela não se reproduz em coleções de água, ela se reproduz em terra úmida, com muita matéria orgânica, por exemplo, debaixo de uma goiabeira, onde as goiabas caem, faz aquela matéria orgânica no chão, debaixo de jabuticabeira, ou mesmo em ambientes onde se acumula em lixo. Então, onde houver matéria orgânica, é que essas larvas vão eclodir dos ovos e vão crescer e vão formar pupas, e delas vão sair as formas adultas. Ali também é um cruzamento entre duas lutsomias, né, o macho e a fêmea. Estão ali acopladinhos, parece até os cães, um de costa para o outro, e a reprodução, para acontecer a fertilização dos ovos, o amadurecimento do sistema reprodutor da fêmea, ela precisa alimentar de sangue de animais vertebrados, animais de sangue quente. Está uma cena de sexo explícito ali, né? Não quer sair Pronto. Ali é o ciclo biológico dela. Então, o adulto, após o coito, que a gente acabou de ver naquele slide, a fêmea vai botar ovos, aí vão ter 4 estádios de larva, vai formar a pupa e vai sair novamente o adulto. Isso acontece em laboratório por cerca de 30 dias. O controle por tudo isso que eu falei, ele se dá direcionado para as formas adultas. Como os ovos são postos no chão, é difícil você localizar onde existem as larvas e fazer aplicações diretas de inseticidas no chão, ou fazer como se faz com os mosquitos, por exemplo, que é para controlar a água onde os ovos são postos
por exemplo, pelo Aedes aegypti. Está agarrando um pouquinho aqui na hora de passar. Olha lá. Ali é uma fotografia feita lá em Sergipe, em Aracaju, de um homem de um ambiente público, né, provavelmente um centro de controle de zoonose, que está aplicando inseticida nas paredes, aquela parede sem reboco, que é uma boa parede para os insetos repousarem. As formas adultas pousam nas paredes, e quando o inseticida é colocado ali, se espera que o contato dele com esse inseticida seja o suficiente para matá-lo. Então, essa é basicamente a forma que tem sido aplicada de maneira mais frequente pelos institutos de saúde pública na tentativa de controle de populações de flebotomíneos. Outras maneiras que dependem essencialmente de educação em saúde, para a sociedade investir e fazer, primeiro seria a limpeza dos ambientes. Mas é necessário a gente entender que não é limpeza de retirada de lixo, é de matéria orgânica, é de tirar as folhas dos jardins, de tirar as flores que estão em decomposição, de tirar as frutas que caem no chão, e que muitas vezes ficam lá, e que são o alimento das larvas. Permitir maior insolação no ambiente. Então, muitas vezes, a gente sugere ao tutor de animais que pode as árvores e que deixe o sol bater no chão, porque esse sol pode destruir ovos e larvas de flebotomíneos. O saneamento básico está associado às políticas públicas, né? Então, nós temos que ter, sem dúvida nenhuma, saneamento básico. Ainda temos cidades e temos capitais com esgoto a céu aberto, né? Onde a gente chega em alguns ambientes que o cheiro, mesmo aqui em Belo Horizonte, o cheiro é insuportável, quando a gente vai ali no finalzinho do Rio Arrudas, ali na Afonso Pena. Então, o Brasil ainda tem situações que são situações inexplicáveis, e muito tem que ser feito em relação a isso. Plantas repelentes, muitas vezes a gente sugere ao tutor plantar no seu jardim uma planta que é basicamente um mato, que a gente chama de citronela, e que não há ainda, que eu conheço, uma publicação que fala assim, não, isso é ótimo para flebótomo. A gente sabe que a citronela é um repelente de insetos, mas o tutor que no seu jardim planta citronela e cuida da citronela, vai cuidar do seu jardim. Nós fizemos uma vez uma campanha numa cidade próxima aqui de Belo Horizonte, onde a gente dava de presente, quem levava o cachorro para a gente olhar, ganhava de presente mudinhas de citronela, que a própria população fez. E essas pessoas, a gente queria incentivá-las a cuidar dos seus jardins, que é uma maneira de limpar o jardim, retirar matéria orgânica, deixar o sol bater, através de um cuidado com uma planta em si, né? E o controle de fontes de alimentação, porque os flebótomos alimentam de galinhas, de porcos, de bovinos. Então, ambientes que tenham muitas outras fontes de alimentação podem aumentar a população de flebotomíneos. O que é muito difícil na nossa cultura, sobretudo no interior. Eu sou filho de um homem que veio do interior, que ele tinha um sítiozinho dele lá, que ele estava sempre engordando um porquinho, que tinha sempre as galinhas que botam ovos, que acaba sendo uma possibilidade de escapar um pouco da pobreza. Então, são desafios que nós temos, ambientais, e que é evidente que ninguém pode ser proibido de ter alguns animais de produção que possam estar convivendo dentro das casas, né, como fonte de alimentação. Mas é algo que tem que ser visto, e que tem que ser bem visto, quando os agentes sanitários visitam as casas, sobretudo mais no interior do estado, ou na periferia de Belo Horizonte. Quando falamos da doença no cão, e aqui a gente vai mostrar somente algumas fotografias, é importante a gente saber que na hora da picada do flebótomo, se esse cão está vacinado, ele tem a chance de não adoecer. E se ele não adoecer, mesmo que ele se infecte, ele pode ser uma fonte de contaminação menor do que um cão que nunca foi vacinado, por exemplo. É claro que o melhor é que esse cão não seja picado.
E para esse cão não ser picado, ele precisa estar utilizando um inseticida constante no seu corpo. E esse inseticida com o poder de repelir a aproximação do inseto. Então, o cão que tem uma resposta imune boa, ele consegue, às vezes, não adoecer, e no número de vezes um pouco menor, ele pode até se livrar da infecção. Ele pode ter uma cura espontânea, que a gente chama, num percentual que já foi estimado em cerca de 15% dos cães. Só que o cão curado, ou o cão que não está doente, é um cão soropositivo. E um cão soropositivo, até pouco tempo atrás no Brasil, deveria ser morto, porque não existiam outras ferramentas que permitissem saber se esse cão estava infectado ou não. Então, ali eu vou mostrar para vocês o que vocês talvez já tenham convivido na sua casa ou na casa do vizinho, ou já levaram, tiveram a oportunidade de assistir alguma apresentação de cães com manifestação de doença, que podem ser outras várias doenças, né? Quando a gente ensina isso para alunos, ou faz uma palestra só para médicos veterinários, a gente vai detalhar o que aquele animal ali está apresentando, ou o que esse outro animal ali está apresentando. Está com o rabo peladinho, está com os calcanhares sem pelo, com uma descamação muito exagerada, uma caspa muito grosseira. Ali, aquelas bolotinhas no meio da perna, são ínguas que o animal tem, em grande proporção, que são provocadas pela leishmania. Nódulos, ou seja, ali na região da escápula desse cachorro, nódulos que são provocados também pela leishmania, lesões próximas do focinho, úlceras, que também são comuns em alguns animais. Ali nesse animal à esquerda, uma úlcera muito grande, ali ó, parte da narina dele comida, o animal da direita também com uma úlcera bastante grande. O crescimento das unhas, que chama bastante atenção em animais infectados. Emagrecimento, que é exagerado, com atrofia da musculatura da cabeça. Lesões ósseas, vocês estão vendo ali como que os calcanhares daquele animal estão inchados, né? Então, acima, à esquerda, os dois calcanhares de um animal e o calcanhar direito desse animal avermelhado na figura abaixo. A anemia é uma das causas maiores de morte dos animais. Alguns animais podem ficar amarelinhos, que podem evoluir um quadro de hepatite. Alguns animais podem sangrar o nariz. E ali, eu não vou explicar cada item desse, mas é só para mostrar para vocês quantos caminhos precisamos para conferir que um cão esteja infectado. Então, é necessário que, se você tem o seu animal de estimação, seu cão, que você leve ao veterinário, para que o veterinário consiga definir se o seu cão é ou não infectado. Se o seu cão não for infectado, que conduza à vacinação do seu animal. Se o seu cão for infectado, que se defina o quanto ele está infectado e se ele está doente, e a partir daí se estipule tratamentos adequados. E em algumas vezes de doença avançada, ou algumas situações de impossibilidade do tratamento dos animais, e isso está intrinsecamente ligado ao relacionamento do proprietário com seu animal, a eutanásia ser procedida como eutanásia. Então, a eutanásia não é fora de questão, mas ela não é um abate, pura e simplesmente em massa, como o Brasil praticou durante muito tempo. Existe uma relação do tutor com seu animal, uma relação de vínculo afetivo, em que uma decisão deverá ser tomada junto ao médico veterinário que o assiste. Então, todas as figurinhas que são ali apresentadas, elas estão demonstrando os caminhos a serem seguidos
e um protocolo de tratamento que vai ser orientado, e que hoje o Brasileixe, o grupo que eu falei logo no início, é o grupo que tem tentado direcionar os veterinários, a ajudar os veterinários a fazer tratamentos mais adequados, que permitam melhores sucessos e que estejam em consonância com a situação brasileira de abordagem à leishmaniose visceral canina. Entre as propostas de ação que nós temos hoje, a vacinação dos animais, cães, basicamente cães, não existe vacina para ser aplicada em gatos contra a leishmaniose visceral, e a aplicação de inseticidas, que são apresentados hoje no mercado em forma de colares de deltametrina ou de flumetrina, e inseticidas tópicos com permetrina. Esses são piretroides que repelem os insetos. Nos gatos, a forma de controle que nós temos hoje, diretamente aplicada nos gatos, são colares de flumetrina, que os gatos podem usar e que não é nocivo para eles. São os únicos colares que existem para gatos para repelência a flebotomíneos e que pode prevenir da leishmaniose visceral nos gatos. A educação em saúde, é isso que nós estamos fazendo aqui, para as pessoas que têm disponibilidade para assistir à apresentação, para formular suas questões, é essencial. Ou seja, através de seminários, palestras, reuniões de estudo, para que sejam planejadas ações coletivas, porque a leishmaniose visceral, ela é um problema coletivo. As regiões urbanas mais abastadas, as pessoas têm atitudes individuais de controle. As regiões menos assistidas do ponto de vista socioeconômico não são atendidas nem pela medicina veterinária privada e nem pelo serviço de saúde pública, porque muitas cidades do estado ainda não têm centro de controle de zoonoses. As prefeituras não têm verbas para investir em CCZs, ou não tem sido prioridade de muitas prefeituras. A grande interrogação é qual será o planejamento político estratégico para que as ações coletivas sejam elaboradas, para que elas não dependam da boa vontade da sociedade civil, que multiplica ações e que tem gerado a grande cultura de controle populacional e, efetivamente, controle de zoonoses em nosso meio, em nosso país. As ações de controle buscam a possibilidade para a compra de medicamentos para o tratamento. Como foi falado no início pelo deputado Noraldino, o tratamento da leishmaniose visceral nos cães não é barato. Mas eu gostaria sempre de lembrar, o que eu já estou lembrando há muitos anos nas minhas apresentações, é que qualquer medicamento no nosso país tem cerca de 40% de impostos embutidos. Se nós tivéssemos em medicamentos ou produtos que servem como medida de saúde pública e que vão colaborar para o bem-estar animal, poderíamos ter ações políticas e que fossem isentos de impostos. Eu participei uma vez de uma audiência pública na Câmara Federal, em que, por exemplo, um colar inseticida, que custa no mercado, ou custava na ocasião no mercado, cerca de 40 ou 30 reais, quando o Ministério da Saúde comprava com isenção de impostos, com incentivo da quantidade, saía por menos de 10 reais. O que torna exequível até para uma população menos assistida comprar. Então, nós temos hoje o custo de um medicamento que chega a quase 900 reais, onde tem embutido o lucro, sim, das pessoas que o vendem, mas, efetivamente, tem cerca de 40% que vai para o erário federal, ou municipal, ou estadual, não sei exatamente o rumo desse dinheiro que é cobrado de impostos. Então, a isenção de impostos de produtos utilizados no controle da leishmaniose visceral canina seria uma ação a ser contemplada, ou seja, vacinas, inseticidas e medicamentos que pudessem ser utilizados no tratamento dos animais. Nós temos situações coletivas, e a situação coletiva talvez seja o maior desafio. Nós não temos hoje,
Nós temos na medicina humana setores de saúde individual que são frequentados por ex-presidentes da República, por pessoas mais abastadas, da classe política ou da classe privada, onde o tratamento do câncer não deixa nada a dever aos maiores institutos americanos, onde o tratamento de algumas doenças degenerativas não deixam nada a dever, mas que ao cidadão comum custa, às vezes, a vida pela espera de ser atendido ou de ser submetido. Podemos dizer que na medicina veterinária acontece a mesma coisa. As populações pobres, com seus animais, que não têm bons recursos, têm que se submeter a esperas ou inexistência de qualquer atividade pública de assistência. Então, ali eu apresento um programa que é da PUC Minas, da Escola de Veterinária, e que faz um trabalho em São Joaquim de Bicas, um determinado bairro, onde é um trabalho voluntário, que passa pelo desejo de docentes e discentes de estar presente, de levar palestra, de correr atrás de amostras, onde se ocupa um espaço que poderia ser não totalmente ocupado, mas ter a assistência também do poder público no tocante à defesa da saúde dos animais. Temos ainda situações como essas na nossas cidades, de que existe uma universalidade, muitos animais, sobretudo em épocas de acasalamento, e que não só aí, o problema da leishmaniose não é o único, né? Como a gente viu, duas grandes doenças, a raiva e a leishmaniose, são doenças de grande preocupação. A raiva é um programa muito bem sucedido no Brasil, da raiva canina, mas que com o advento dos efeitos colaterais das vacinas recentes, com morte de algumas centenas de cães, após as campanhas de vacinação, geraram na população desconfiança. E eu posso dizer que desconfiança da população mais empobrecida, porque a população abastada não leva nas campanhas, leva nas clínicas veterinárias para os seus animais serem vacinados. A raiva hoje é um problema urbano associado a morcegos, que é outro animal urbano que cada vez mais tem chegado aos nossos lares e cada vez mais pode oferecer riscos, sobretudo às nossas crianças. Então, essas situações coletivas são grandes desafios que nós temos hoje no tocante ao conceito de uma saúde, do cuidado da saúde animal e do cuidado da saúde humana. Abrigos, as pessoas que têm ONGs, que abrigam os seus animais, têm hoje uma grande dificuldade em relacionamento com a leishmaniose, porque os produtos são caros, como eu já disse, não há nenhum benefício em relação à isenção de impostos, e o cuidado com esses animais fica prejudicado e acaba havendo um conflito entre o que existe hoje de preconização pelo próprio Ministério da Saúde e a conduta com a sociedade civil, que não vai querer matar seus cães porque não tem dinheiro para comprar um determinado medicamento. Doutor Vitor, só é fazer uma intervenção ao senhor. Queria que o senhor colocasse aqui uma estimativa para os telespectadores que estão nos acompanhando, tanto na TV Assembleia, no YouTube, que nós estamos falando sobre o custo. O que seria esse custo em termos práticos, ou a média desse custo de tratamento em termos práticos, quais e os mecanismos, para deixar bem a população, os gestores, bem familiarizados essa média de custo. O que seria o custo desse tratamento? Vamos colocar em termos de valores de medicamento, né? Uhum. Então, nós vamos colocar hoje o medicamento único que é autorizado para o uso do tratamento da leishmaniose visceral hoje no Brasil, que é o tratamento com milteforam, que não é sozinho, precisa de outros medicamentos. O milteforam hoje, para tratar um cão de 10 quilos, ele deve estar custando em torno de R$ 900 o frasco. Antes disso, tem os exames que vão dar o diagnóstico, todo aquele fluxo de exames, que, dependendo da região onde vão fazer, não deve custar ao tutor, com os outros exames necessários médicos, não deve custar ao tutor menos que R$ 300, dependendo da região onde se faça. Associado a isso, o colar inseticida hoje custa, talvez na faixa entre R$ 100 e R$ 200. Não sei se alguém comprou, é isso mesmo, né? R$ 100 e R$ 200 e deve ser trocado
se for um que deve custar um pouco mais barato, R$100, ele tem que ser trocado a cada 4 meses, e se for um que é um pouco mais caro, que chega a 200, tem que ser trocado a cada 8 meses. Associado a isso, um outro medicamento que é utilizado, o alopurinol, que é muito utilizado, é um medicamento mais barato, que talvez a caixa que dê para um animal de 10 quilos tomar durante um mês, ele vai utilizar 3 caixas, talvez ele gaste mais uns R$60. Isso associado a um outro tratamento que é feito, por exemplo, com a imunoterapia, que deve custar ao tutor, no início, 3 aplicações em dose dupla, que talvez custe ao tutor cerca de R$900 ou R$1.000, no espaço de 2 meses. Esses produtos podem ser minimizados nos seus custos. Animais com leishmaniose terão a obrigação de serem acompanhados cada 4 a 6 meses, com novos exames de avaliação de carga parasitária, de avaliação de funcionamento sistêmico, que aí é uma repetição de custos de aproximadamente uns R$500, e pode ser necessário utilizar novamente a medicação principal, que é o milteforam, que foi aplicado liberado pelo Ministério da Saúde e o Ministério da Agricultura. Então, a gente está de frente de uma situação que pode ou vai gerar uma dificuldade, sobretudo na medicina coletiva. Porque quando falamos isso, e aí cada um que está presente aqui, se um de nós tiver um problema de saúde, nós não teremos, provavelmente, problema em procurar um médico, porque temos um plano e vamos nos cuidar. Talvez não com a mesma possibilidade que pessoas de um nível econômico melhor teriam de ir para São Paulo, ou mesmo sair do país para se tratar. É a situação do cachorro. O cachorro de uma população abastada frequenta as clínicas privadas, as mais caras ou as mais baratas, de acordo com a opção do tutor. Mas o cachorro do desassistido, ele acaba ficando, às vezes, com a própria prescrição de uma pessoa que cuida, ou de uma pessoa que tem uma dedicação ou experiência em cima dos animais. Então, esse desafio faz com que os programas de controle populacional sejam desencadeados, muitas vezes, por pessoas civis, que tomaram isso, tomaram à frente o que, de fato, é um exemplo ao poder público. O poder público precisa não tomar das pessoas que fazem isso, mas estar muito ligado a essas pessoas, oferecendo condições para que isso caminhe. Em Salvador, no município de Salvador, eu conheço uma situação que tem um ônibus, que várias outras cidades já adotaram essa ideia, que fazem itinerantemente as castrações pela cidade, em muitas regiões. Existem convênios com veterinários que fazem, ou veterinários contratados, como o município de Belo Horizonte, que o CCZ faz isso com muita responsabilidade, e atualmente, de uma maneira exemplar. Tem sido feito, mas assim, sabemos a dificuldade que é em termos de verba. Não é prioridade que as verbas sejam oferecidas para as campanhas populacionais, porque não se controla a leishmaniose se não tiver um olhar para controle populacional dos animais. E ali os animais principais são cães, evidentemente, e os gatos que vêm associados. Atenção à leishmaniose visceral felina, como eu já falei. Os veterinários, nós temos dito muito aos veterinários que busquem dar o diagnóstico. E os gatos de regiões que têm leishmaniose visceral canina precisam usar os colares inseticidas de proteção. No combate ao vetor, nós precisamos colocar os colares ou inseticidas que repilam os insetos. O efeito repelência é mais importante do que o efeito inseticida. A Organização Mundial de Saúde reconhece isso e já recomenda que seja utilizado, e já reconhece que o abate canino em massa não gera bons resultados. E aqui é uma sequenciazinha que às vezes a gente faz e apresenta em sala de aula, das ferramentas de controle para evitar a picada do vetor nos cães. Primeiro, o inseticida em forma de colar ou em forma tópica. Segundo, a limpeza ambiental, com a remoção de matéria orgânica.
Terceiros inseticidas para serem aplicados nos canis, onde os animais vivem, onde os animais estão mais presentes. Quarto, as plantas repelentes, simbolizadas aqui principalmente pela citronela. 5, evitar andar com os animais nos períodos crepuscular ou noturno, que são os momentos de maior atividade dos flebotomíneos. A vacinação. O produto comercial único que nós temos no mercado hoje é a vacina Leishitec, e ali eu tenho uma publicação que foi feita que demonstra a sua eficácia, que embora não seja ainda uma eficácia semelhante às outras vacinas, é suplementar a proteção com os colares inseticidas. Qualquer cão, hoje, de Belo Horizonte, o veterinário deve orientar o tutor a utilizar a vacinação e utilizar o colar inseticida ou os colares inseticidas que existem no mercado. Aqui é uma publicação que foi feita na Bahia, que demonstra que os animais vacinados eles têm menor potencial em distribuir essa infecção aos flebótomos. Eles podem até se infectar, mas transmitem com menor capacidade do que os animais não vacinados. Dessa maneira, o nosso grupo brasileiro recomendou, numa publicação feita em revista internacional, que tem maior visibilidade para todo mundo, de que no Brasil não se aceita facilmente as políticas públicas baseadas em abate canino ou em abate animal, que se invista em educação e saúde, que haja programas efetivos de controle populacional de animais, que o diagnóstico seja correto e o manejo dos cães infectados seja utilizado pelos veterinários e pelos tutores, que o combate ao vetor seja cada vez mais especializado e que as campanhas de vacinação dos animais contra a leishmaniose visceral sejam estimuladas na sociedade. Lembrando a todos que em novembro, 4 e 5 de novembro desse ano, nós teremos o 18º Simpósio Internacional de Leishmaniose Visceral Canina, com participação de veterinários do grupo de especialistas da Europa e de vários especialistas aqui do Brasil. O professor Davi, que aqui está presente, vai ser um dos conferencistas desse nosso simpósio, como nomes que eu citei aí, como o professor Gustavo Romero e outras autoridades do Ministério da Saúde, do Ministério da Agricultura, vão estar presentes para que a gente possa discutir essa questão de uma maneira mais ampla ainda. Eu agradeço aí pela atenção de todos vocês. Doutor Vitor, tem uma pergunta aqui sobre o custo da vacina, onde pode ser encontrada com menor custo, a duração e... para o senhor falar sobre a vacina. Para você começar a vacinação, e onde você vai encontrar? Somente com médicos veterinários, em estabelecimentos veterinários. Essa vacina ela não é vendida em balcão, porque ela precisa de uma orientação veterinária. Então, você deve levar o seu cão a um veterinário. O veterinário vai colher o sangue do seu cão para fazer os testes sorológicos. Nós não temos recomendado que se faça testes únicos, os chamados testes rápidos, como critério de vacinação. São necessários testes completos, sorológicos. Se esses animais demonstram não terem anticorpos contra a leishmania, eles estariam, em tese, preparados para serem vacinados, e se estiverem saudáveis. A vacina é feita em 3 aplicações, com intervalos de 21 dias. E os reforços são feitos anualmente, começando 1 ano após a aplicação da primeira dose. O custo da vacina vai ser variável. Você pode procurar na região onde você mora, junto ao estabelecimento veterinário, e pode procurar em outras clínicas de Belo Horizonte. O custo hoje, eu não tenho certeza, mas deve estar girando na faixa de uns R$150, R$200 aproximadamente, a aplicação dessa vacina. Existem solicitações de que a vacina seja utilizada em campanhas públicas. Há cerca de 2 anos, um vereador aqui de Belo Horizonte
tentou fazer um projeto de lei onde seria obrigatória a vacinação dos cães contra a leishmaniose visceral no município de Belo Horizonte. Isso foi vetado pelo prefeito na época, com o argumento de que a vacina não tinha ainda sido, ela não tinha sido autorizada pelo Ministério da Saúde. Existem hoje 3 grandes experimentos de vacinação em massa no Brasil, com participação de vários veterinários, de academia e até de próprios institutos públicos, na tentativa de avaliar qual o efeito da vacinação como estratégia de controle da leishmaniose visceral, assim como existem já trabalhos publicados de utilização de inseticidas em forma de colares como alternativa ao abate canino em massa no nosso país. Só para complementar, doutor Vitor, chegaram várias perguntas, então nós temos aqui mais 3 perguntas, pedindo para que o senhor possa falar sobre a transmissão em animais silvestres, gambás, roedores, para cães, em ambientes como Nova Lima. Essa é uma pergunta, tem mais duas perguntas aqui para nós finalizarmos e passarmos aqui para esse bate-papo entre os integrantes da mesa. E eu tenho um ponto, doutor Vitor, que eu falei anteriormente na nossa apresentação, que são os massacres dos animais em grande parte das cidades. E os mecanismos adotados pelos gestores ou pelos técnicos, escolhidos pelos gestores para a identificação da leishmaniose, pela nossa avaliação, mecanismos vulneráveis, através de testes rápidos ou até sem testes nenhum, pelo simples diagnóstico visual, se identifica, coloca-se como uma identificação, estabelece a identificação por leishmaniose visceral, e aí já inicia-se a prática do extermínio de animais e aproveita aquele diagnóstico e já são exterminadas dezenas e dezenas de animais. E nós, como o senhor mesmo já colocou, a sociedade, os gestores já deveriam ter analisado a ineficácia desse método, tanto é que nós estamos vendo um crescimento significativo em todas as cidades, em grande parte das cidades do estado de Minas Gerais. Então, falar sobre o diagnóstico da leishmaniose, quais são as formas e o custo desse diagnóstico, falar sobre essa transmissão em animais, transmissão por animais silvestres. Transmissão outra pergunta aqui via carrapato. E o controle em ambientes como Nova Lima, lugares de matas. São as 3 perguntas que chegaram via o e-mail da comissão. Os animais silvestres, a gente sabe que tem uma participação importante na manutenção da leishmaniose, ou na manutenção do ciclo da leishmania, mas que se encerra dentro do seu próprio ciclo silvestre. Na medida que o ser humano invade esse ciclo silvestre, pode haver a contaminação. Os animais que a gente chama sinantrópicos, existe uma publicação no Rio de Janeiro, que eles verificaram que os animais que vivem em condomínios fechados, os cães, teriam pelo menos 3 vezes mais risco de se infectarem por leishmania, por causa da proximidade da população silvestre, por exemplo, os gambás. Os gambás podem ser reservatórios? Podem. Mas os gambás podem ser reservatórios que inviabilizam que você proteja os seus cães? Não, porque a transmissão ela não vai ser feita pelo contato dos gambás com os cães. Então, nós temos uma situação típica aqui em Belo Horizonte, o Parque Mangabeiras. Os cães que vivem naquelas casas, eles têm companheiros, são os gambás, porque os gambás vão lá comer as suas rações. E a floresta vão ter flebótomos.
e os flebótomos vão estar mais próximos das casas. Então, nós temos que fazer estratégias de proteção desses animais, seja com colar inseticida, seja com os inseticidas tópicos, porque vai ser a maneira que você vai ter no seu ambiente ali para tentar evitar que esses animais estejam infectando flebótomos da mata e que os flebótomos da mata vão se aproximar de dentro das suas casas. Então, existem situações onde o ciclo pode fazer uma interface, ou seja, eles podem se cruzar, mas as proteções com os cães teriam que ser na mesma medida. A transmissão via carrapato ainda não é determinada, não é comprovada. Nós sabemos que carrapatos e pulgas se infectam com leishmania, mas eles não têm ainda a comprovação de que eles façam o ciclo como os flebótomos e sejam competentes para transmitir a forma infectante do protozoário. Então, existe um trabalho com participação de colegas do Rio de Janeiro, do Mato Grosso, que eles verificaram carrapatos infectados e eles afirmam ainda terem encontrado formas de protozoário até no ovário de carrapatos, de fêmeas, mas que não ainda foi determinada a capacidade desses ácaros, no caso dos carrapatos ou os insetos como as pulgas, conseguirem serem vetores como os flebotomíneos. Então, do ponto de vista epidemiológico, somente os flebotomíneos são importantes na cadeia de transmissão. Os carrapatos machos, que têm uma possibilidade de migração entre os animais, mais do que as fêmeas, poderiam ser transmissores mecânicos, de sujar a peça bucal, a boquinha deles com leishmania, e depois, numa outra picada, transmitir essa leishmania. Então, isso se aplica para carrapatos e pulgas. E o controle em ambientes como Nova Lima, por exemplo, nos condomínios fechados, é exatamente dessa maneira. Ninguém vai destruir mata para destruir flebótomo, né? Então, os cães que vivem nessa região, eles têm que estar sistematicamente protegidos com os inseticidas que nós temos que o mercado hoje oferece e devidamente vacinados, para que eles possam, caso os inseticidas não consigam conter a picada do inseto que porventura esteja infectado, que ele tenha ainda a proteção de uma vacina que pode protegê-lo com mais eficiência do adoecimento, né? Então, acho que são essas perguntas. Esqueci de alguma coisa? Não? Chegou mais uma aqui, a última. Vamos encerrar aqui o recebimento das perguntas. O Daniel Alonso, e é uma pergunta interessante, para que seja dado clareza a todos os telespectadores, e ele tem uma pergunta uma dúvida que não deveria ser uma dúvida comum a todos os cidadãos se houvesse uma conscientização por parte do governo em relação a vários temas com relação aos animais. A pergunta dele ele quer saber sobre a eficiência dos medicamentos, a eficiência dos colares utilizados em cães já infectados e a possibilidade desses cães serem infectados e, sobretudo, a transmissão deles com colares nos tutores e nas crianças, né? Sobretudo nas crianças. Os animais infectados, os animais não infectados, devem usar os colares inseticidas. Os animais infectados que estejam sob acompanhamento médico veterinário seriam animais com potencial de transmissibilidade reduzido. E os animais não infectados que utilizam os colares seriam os animais teoricamente protegidos. Então, independe do animal ser vacinado ou infectado em tratamento, ou não infectado, a necessidade de usar o colar. Sempre. O animal, o cão, não transmite diretamente para as crianças, para os idosos, para os doentes, para os saudáveis, para o ser humano. Então, se você tiver um cachorrinho com leishmania, que brinca com você, que lambe a sua mão, que porventura brincando com você faz xixi no seu pé, e você pisa no cocô dele, no seu jardim, você não vai pegar leishmania dessa maneira. Para que isso não vire um preconceito que nós humanos temos, por exemplo, quando chegamos numa festa e verificamos uma pessoa com o tipão de estar doente de HIV. Você olha,
aí você já pensa no copo que você vai beber, né? São preconceitos que nós humanos criamos e que a gente fica um pouco vítima desse preconceito. Então, esse animalzinho não te oferecerá risco, mas você, se você o tem e você vai cuidar dele, você precisa também oferecer a ele condições para que ele não infecte os flebótomos. E esses flebótomos é que vão ser os transmissores. Então, o colar inseticida, como os outros inseticidas que estão no mercado, passaram por trabalhos científicos. E na bula deles está falando que eles são efetivos no controle de repelência aos flebótomos, por demonstração científica com a chancela do Ministério da Agricultura. Então, o Ministério da Agricultura ele não acreditou no que o remédio fala, ele comprovou que o remédio faz isso. Então, por si só, ele estabelece a eficácia dele. Evidentemente que, se você associar políticas públicas de controle ambiental, de uso de inseticidas de uma maneira coerente, que combata a infecção dos seres humanos, onde existe mais infecção, mais protegido ainda essa região vai estar. Tá? Então, é uma ação complementar e que, no caso, nós podemos ensinar isso às nossas crianças, de que elas devem estimular que os animais sejam tratados, que os animais sejam protegidos, porque, com isso, a gente vai construir uma sociedade que não vai querer abater os seus problemas, vai querer resolver os seus problemas.